Olá pessoal, engenheiro Matheus. Neste vídeo vou apresentar uma ferramenta do Evop, que é a ferramenta de substituição por similaridade. Essa ferramenta basicamente consiste na utilização do sistema de um algoritmo que faz pesquisa por similaridade. Então, qual seria a finalidade dessa ferramenta? Basicamente seria fazer a substituição de itens por outros itens similares, né? Então, fazendo uma busca de uma maneira mais automatizada. Então, por exemplo, nessa tela eu tenho aqui uma composição que era do meu orçamento, e aí o Evop vai sugerir composições que tenham descrição semelhante, né? Então, como eu chego nessa tela aqui? Então, vou fechar essa janela e vir aqui para a tela inicial do meu orçamento, né? Essa substituição ela pode ser aplicada tanto para composições quanto para insumos, qualquer item do orçamento. Então, por exemplo, nesse orçamento eu tenho os itens, a maior parte deles são compostos, né, por composições e itens da base Sinap, né? Então, digamos que eu queira transformar esses itens em itens da base própria ou de uma outra base de referência. Então, eu poderia utilizar a ferramenta de substituição por similaridade. Então, como eu faço para substituir um item do meu orçamento? Bom, a gente pode utilizar a aba Insumos, né, para fazer a substituição desses insumos. Ou a gente pode utilizar a aba Serviços para fazer a substituição de itens de composição. Então, por exemplo, para a substituição de insumos, eu poderia selecionar aqui esse carpinteiro, por exemplo, né? Ele está da base de referência Sinap. Eu clico com o botão direito sobre ele e utilizo aqui essa opção, substituir por similaridade. Então, vai ser aberta uma nova janela, né? Então, eu seleciono meu item e aqui eu informo qual é a busca que o algoritmo deve fazer. Se é uma busca em insumos da base própria, ou se vai ser uma busca em composições da base própria, ou ainda eu posso utilizar a base de referência. Então eu posso pesquisar as bases de referência que eu tenho importado aqui no meu banco de dados. Nesse caso, as bases que eu tenho são apenas bases Sinap mesmo, né? Então não faria muito sentido fazer essa substituição. Então, por exemplo, nesse caso, como já é da base Sinap, eu vou fazer uma substituição por um item da base própria, né? Então, pelo Sinap eu tinha o item lá, carpinteiro de formas, com um custo unitário, eu quero substituir por um item que ele está na base própria. Então, eu tenho alguns itens aqui que tem a descrição semelhante. Então, o sistema está sugerindo esses itens para substituição, né? Então, por exemplo, os primeiros aqui, ó, carpinteiro ou carpinteiro de esquadrias. Esses itens me atenderiam, por exemplo, né? Então, vou selecionar o item carpinteiro, que é um item semelhante, né? Então, vou adicionar. Então, aqui o sistema está informando que esse item vai ser substituído por esse. Então, depois que a gente faz essa configuração, essa seleção de qual item será substituído por qual, a gente vem aqui em substituir. Feito isso, o item é substituído no nosso orçamento, né? Então, se a gente buscar aqui carpinteiro, ó, agora ele não é mais aquele item da base referência Sinap, ele foi alterado. O procedimento é o mesmo para fazer a substituição de composições. Então, por exemplo, caso eu queira substituir essa composição de emboço ou massa única em argamassa, eu clico com o botão direito sobre ela e venho em substituir por similaridade. Será aberta uma nova janela, né? É uma tela análoga, idêntica que a gente viu anteriormente. Então, eu seleciono esse item e eu vou substituir aqui por itens, por composições da base própria, como é uma composição. Então faz sentido que eu substitua por uma outra composição, né? Então aqui o sistema retorna itens que têm a descrição semelhante, né? Então todos são emboço aqui, por exemplo. Então eu vou verificar qual é a composição que eu tenho na base própria, que melhor se assemelha para esse meu caso aqui. Tudo depende do serviço, né? Então caso fosse, por exemplo, um emboço massa única traço 1 para 2 para 8, aplicado manualmente com espessura de 25 milímetros. Caso fosse esse o caso, eu poderia selecionar, como a minha composição aqui do Sinap é de 25 milímetros também, poderia utilizar essa mesma composição para fazer essa substituição. Então eu adiciono ela, então vai ser substituída essa composição do Sinap de emboço por essa composição da base própria, que é de emboço também. Então vou substituir. Então a substituição foi efetuada já com sucesso. Então esse item deixa de aparecer no orçamento como um item do Sinap e ele passa a ser um item da base própria. Aí outro detalhe, a gente pode fazer essa substituição para vários itens de uma vez só. Então caso eu queira substituir, por exemplo, 3 composições ou várias, então eu poderia selecionar quantas composições eu quisesse e abrir a tela de substituição por similaridade.
Nesse caso, vou abrir aqui se eu selecionar as duas composições de armação, né? Clico com o botão direito, substituir por similaridade. Então vai trazer todos os itens que eu quero substituir. Então, por exemplo, eu poderia selecionar, utilizar a substituição por um item da base própria, seleciono um item que é semelhante, tem que avaliar a descrição. Se for compatível, adiciono, né? Eu poderia substituir esse item por um item de base de referência também. Não tem necessidade de a substituição ser apenas de uma única base, né? Então eu posso filtrar aqui, eu vou pegar o Sinap desonerado. Então ele já está trazendo aqui um item idêntico, né? Como é um item que ele já é do Sinap, né? Então está trazendo aqui o mesmo item, né? Com o mesmo código, né? Mas também vai trazer outros itens do Sinap que são semelhantes, né? Se fosse o caso, fosse aplicável, eu poderia fazer substituição por outro item do Sinap, né? Eu vou substituir por esse segundo item aqui, por exemplo. Adiciono e aplico a substituição. Dessa forma, a gente consegue fazer a substituição de qualquer item do orçamento, seja ele uma composição ou insumo, né? De uma maneira mais automatizada, né? Já com sugestões do sistema, através desse algoritmo, né, que faz uma pesquisa por similaridade. Então, no vídeo de hoje é isso, pessoal, e até a próxima.